Galera, Palmeiras ontem venceu o Sport por 2-1. Vamos acompanhar aqui a repercussão da vitória, muita gente reclamando da arbitragem. Separei aqui um trecho do debate do Jogo Aberto, os comentaristas analisando, falando dos lances da partida. Créditos, Jogo Aberto, Grupo Bandeirantes. Deixa aquele like para estar fortalecendo, se inscreva também, ativa o sino, mas agora, bora pro vídeo. Matheus Alexandre no Veiga, na primeira parte, aqui no nosso primeiro tempo do Jogo Aberto, ninguém marcaria esse pênalti. Até o Edu falou que é duvidoso, deixou no ar, não é? Ulisses. Não, mas você é muito palmeirense, cara. Também não marcaria. Você é muito palmeirense, velho. Você vê aqui, só defende do Palmeiras, só fala do Palmeiras. Eu tenho que ser coerente. A gente também tem que ser aqui, ou é ou não é. É duvidoso, mas eu não marcaria. Ulisses Costa, o que será que árbitro de campo, Bruno Arleu de Araújo, e árbitro de vídeo, Rodrigo Nunes de Sá, concordaram tanto nesse lance? O Soler falou pra mim assim, se prepare, juro por Deus, antes do jogo, Ulisses, a arbitragem, vem problema. Antes do jogo, Gustavo Soler na Rádio Bandeirantes. Na hora eu tô transmitindo o jogo. Entrou na área, Veiga dominou, vem Chicão, travou na bola, segue o jogo. Pra mim, segue o jogo. Aí vem esse mardito. O Matheus Alexandre. Esse apito, né? Com o Matheus Alexandre. Entendeu que o Chicão fez o primeiro pênalti no Flaco. Aí vem esse mardito desse apito. Mardito. Eu não acreditei, Renato. Eu falei, não. Por quê? Ele toca a bola e o pé fica no chão. E na sequência, acontece o encontro dos pés, mas o pé do jogador já tá no chão. É o primeiro lance que conta. Ele toca a bola. É inacreditável esse pênalti marcado pro Palmeiras. Não dá pra aceitar esse tipo de erro com o VAR, Renata. Com o VAR, é só pegar o VAR. Pera, não, o pé já tá no chão, né? Posteriormente, o jogador tropeça no pé dele. Posteriormente, é o fato dele ter tocado antes da bola. Então, lance normal. Pois é, já tem a reclamação do pênalti do Paulistão, né, Marco? Que aquele pênalti foi marcado contra o São Paulo, no Vitor Roque. E agora, mais uma penalidade que tem sido contestada pela maioria esmagadora. Ô, Renata... Que é Pra isso? quem que é? Caramba, desculpa, gente. Deixa eu atender aqui. Quem deve ser? Pô, durante o programa, Ronaldo. Deve ser a Roberta, deve ser o Luquinha, sei lá. Tem que desligar o celular, né? Quem será? Alô? Alô? Já Tem que apertar o botão. Dizem que pênalti mal dado não é convertido. Olha, doutor. Ui, Acho que é? Gente, o Marco Aurélio Cunha mandou uma mensagem, é isso? Fala aqui. E aí, Marco? Ô, Renata, claramente esse lance aí mostra o quê? Que eles estão julgando o toque e não a energia, a intensidade do lance. O jogador toca a bola, o pé tem que ficar no chão. O pé está no chão. Aí o outro vem e deixa o pé para que seja tocado. Okay. É muito claro isso. Não foi pênalti. Mas você falou que pênalti, acabou de falar, que pênalti mal marcado não é convertido. E aí? Na maioria das vezes não é. Ah, tá. Na maioria das vezes não é. É óbvio que Isso é um axioma, né, É doutor? uma falácia. Axioma, que palavra bonita. Eu indico o Paulo Roberto O que significa Martins. isso? Liga pro Tite que ele te explica. popular. Achei que era Rolon. Liga pro Tite. O Tite te explica. Bem que você não olhou pra mim, Xixi. Sei lá, ué. Não tem um coisa. Eu quero só concluir. O VAR precisa parar de entender que o toque sem energia não é falta. Não é falta. É só falta quando há energia. Contato é permitido no futebol, que não é permitido é o contato vai sempre faltoso. existir. O centro não vai tirar a perna pro outro passar, ele vai tentar bloquear. Agora, ele toca a bola, o pé tá no chão e o outro vem lá e deixa o pé. E sai riscando a ponta da chuteira no chão ainda. Pô, por favor, então não há energia para consignar uma falta, uma penalidade máxima. Não houve o trança-pé, não houve o pontapé. O cara tocou e o pé estava fixado no chão após ter tocado a bola. A interpretação desse pessoal do VAR está muito ruim nessa questão de intensidade da bola. E tem uma coisa, não faltou energia para o Piquerez cobrar a penalidade verdade. também, Sgarbi. Primeiro que o Cicinho falou de cabeça de Rolon, olhou pro Ronaldo, eu não achei bonito isso, mas... Não tem nada a ver com o Ronaldo, não. Você dormiu hoje, tirou a touca e não passou pente no cabelo. Você com esse viu? cabelo calveludo aí, então é caso Não, mas, Rê, na minha opinião, assim... Diga. Mais um lance que é difícil acreditar como a arbitragem consegue errar um lance desse. É assim, o Bruno Arleu de Araújo... Sempre a favor do Palmeiras, né? Não, mas porque o São Paulo teve um pênalti que não foi nada na primeira rodada também contra o Sport. O Sport foi prejudicado 2 vezes já no Brasileiro. 2 vezes. E a primeira vez que o Sport foi prejudicado foi com o pênalti aonde que aconteceu? No Morumbi, eu acabei de falar isso. Excelente isso, Beluga. Só que é um fato assim... Num ex-corintiano, né? Então, aí, ó. Só que pra mim existe uma situação que tem que parar há muito tempo, que os clubes aqui do eixo, muitas vezes esse lance eles apitam pros clubes do eixo, cara. Pra São Paulo, pra Palmeiras, pra Corinthians, pra Flamengo. E quem sai prejudicado são os clubes de fora, do Nordeste, muitas vezes.
Tá errado. É um lance assim, é um absurdo completo esse lance. Não foi nada, todo mundo viu que não foi nada. Bruno Arleu de Araújo. Esse daí é o pior árbitro da Série A, gente. É o pior juiz da Série A. O VAR também é uma vergonha, cara. Uma vergonha. Acho que a concorrência é grande, hein? Mas esse lance é uma vergonha, assim. Esse lance é um escândalo. O pior pra mim de todos é o Daronco. Para quem está chegando agora, acompanhando o Jogo Aberto, vamos revisar outra vez o áudio da comunicação entre árbitros de campo e VAR. Isso é para piorar. Ele vai calçar o pé, tá? Ele vai calçar... Ó, o toque, ele chega a... Não, volta... Ele vai tocar na bola. Vamos um pouquinho antes. Ele vai tocar isso, mas ele não muda a trajetória da bola, que vai sobrar ainda pro jogador de branco. E aí a gente vai ter um calço. Ele toma o toque. Ele falou que toma o toque, tá? Deixa até um pouquinho mais que eu quero ver esse pé que arrasta aqui no final. Ó, ele não desliza o pé antes, tá? A gente tem, dentro da área realmente, tem o calço. E isso aqui impacta na ação dele de seguir na jogada, que sobraria pra ele seguir na jogada. O pênalti está confirmado. Agora vem o APP. A gente vai checar o APP. O pênalti a gente está confirmado, a gente vai checar o APP. Está confirmado. Volta. Penal confirmado, APP checado. Sgarbi, complemente. Não, só para o senhor Edinaldo, que aumentou o salário das federações em mais de 4 vezes, por que ao invés de dar um salário de 215 mil reais para os presidentes das federações, o senhor não vai e profissionaliza a arbitragem brasileira? Se for fazer uma conta básica, em relação a isso, tem dinheiro para profissionalizar, para melhorar a capacidade desses caras, porque os caras erram muito, não podem errar. Recebem lá, seus árbitro FIFA, quase 10 mil reais para apitar um jogo, tudo, não pode errar. Só que os caras no futebol, cara, tem que ser profissionalizado. São muitos juízes que muitas vezes têm outra profissão, têm outras coisas. Por que ao invés de aumentar o salário da federação para ganhar a eleição, não muda isso? Não profissionaliza a arbitragem? É o que eu penso. Essa é uma discussão longa. Everton Guimarães, boa tarde para você. Viagem, Já vamos falar sobre Inter e Cruzeiro e também Galo e São Paulo. Mas eu quero a sua opinião. Você daria essa penalidade? Marcaria esse pênalti que foi a escolha do Bruno Arleu de Araújo e do Rodrigo Nunes de Sá? Mãos ao alto, né? Lá em Porto Alegre, mãos ao alto. Mas daqui a pouco a gente fala disso. Vamos fazer conta? 215 mil vezes 27 federações. 5.805 por mês. 5 milhões. 5.805 vezes 12 meses. Nós estamos dando praticamente 70, ainda, porque teria, né, mesadinha para presidente e um dinheiro também repassado a federações. Nós estamos falando aqui de algo na casa de 80 milhões por ano, que não dá 10% do faturamento da CBF, né? Então, se nós temos aqui algo em torno de 80, e aí, se tiver alguma coisinha por fora, estamos falando de quase 100 milhões. 100 milhões por ano, dá para fazer um investimento na arbitragem para melhorar? Pois bem, a gente vê técnicos estrangeiros no Brasil, vários deles, inclusive fazendo bons trabalhos, no caso do Abel, um grande trabalho. A gente vê jogadores estrangeiros fazendo muito sucesso no país. Por que nós não podemos ver arbitragem estrangeira também? Porque nós vamos continuar com isso aí que a gente está vendo? Nós vamos continuar com isso aí que a gente está vendo? É sério isso? Né? E não é porque é o Palmeiras, é porque o Inter, é porque o Atlético, o Cruzeiro. Não. É que são lances bizarros, né? O pênalti no jogo São Paulo e Palmeiras, bizarro. Esse pênalti que nós estamos vendo aqui ao lado, isso é bizarro. O árbitro pode até meter o apito na boca e ter enxergado o pênalti aí, mas o VAR tem que salvar. Mas parece que há uma parceria andando paralelamente do VAR meio que confirmar o que o campo está dando. E o VAR está lá exatamente para dirimir as dúvidas. Então o VAR briga com a imagem, aquela Daiane Muniz lá no Sul, lá, pelo segundo jogo consecutivo. Foi o jogo do Atlético contra o Grêmio e ontem o Cruzeiro contra o Inter. Ela, ao invés de ajudar, ela atrapalha, ela é péssima. Os árbitros são péssimos. Esse cara que apitou o São Paulo aqui ontem, ele conseguiu irritar os dois. Esse tal de Abate Abel, horrível. O Klaus, que um dia eu falei que era o melhor do quadro da federação, péssimo. O Daronco, péssimo. O Aleu, péssimo. E o Marcelo de Lima Henriques puxa a fila da incompetência. Tudo horrível. Esse pênalti foi um absurdo e a rodada foi uma desgraceira para a arbitragem brasileira. Bom, agora para chancelar esse lance,
Chico Garcia. E quando é arbitragem, é Francisco Garcia. Não se esqueça que ele fez o curso com os caras. Vamos ver. Mas ele fez o curso. Mas eu sei interpretar melhor, tá? Agora tá. Agora eu fiz o curso, mas eu sei Vamos ver se você sabe. Agora eu fiquei mais tranquilo. Às vezes. Gente, não dá pra entender, porque acho que o Marco tangenciou esse assunto. Nós estamos estragando o jogo, né? O jogo ele tem contato que é permitido, tem contato que não, mas existe uma neurose e hoje a gente precisa entender o contexto também. Mudou o comando da arbitragem brasileira. Vocês sabem quem é o chefe da arbitragem? Não, nem eu. Pois é, porque está lá uma consultoria de árbitros que vem de fora, tem o Rodrigo Sintra, aquele que era árbitro aqui de São Paulo, que está capitaneando as ações, o Alício Pena Júnior ainda está lá, o CNM saiu. Você quer dizer que não tem pra quem reclamar? Não, mas aí que tá. Aí os árbitros que estão sendo escalados, eles também querem mostrar serviço. E aí o VAR fica procurando pelo em ovo, aquela chatice. Então, na segunda rodada, a gente já tá com esse tipo de problema. É óbvio que não foi pênalti, porque a ação do defensor ela é na bola, o pé dele fica parado, o Veiga arrasta já no peso morto, assim, para cavar a penalidade. O árbitro foi na dele e o VAR concordou. Inacreditável. Elogiamos a arbitragem na primeira rodada, praticamente sem nenhum problema, e agora, em contrapartida, veio tudo de uma única vez. Você está preparado para conhecer um lugar... É isso, torcedor do Verdão, um trecho para vocês aí do debate do Jogo Aberto, o pessoal falando sobre o Palmeiras, a vitória de ontem contra o Sport, muitos reclamando da arbitragem. É engraçado, né? Quando é a favor do próprio time, o pessoal não reclama muito, mas aí quando é um rival, time rival, o pessoal reclama bastante. E o Palmeiras ontem venceu 2-1, conquistando esses 3 pontos aí, muito importante. Vamos aguardar, né, a sequência dos próximos jogos. Eu até concordo, né, com algumas declarações aí dos comentaristas em relação à arbitragem, mas como eu falei, né, quando é para um time, o seu próprio time, né, muitos não reclamam, mas aí quando é para o Palmeiras, muitos falam que o Palmeiras é favorecido pela arbitragem, mas o importante foi que o Verdão venceu. Vamos ver nas próximas rodadas se algum time for favorecido pela arbitragem, se o pessoal vai reclamar. É claro que a arbitragem aqui do futebol brasileiro é péssima e tem que melhorar muito, mas o Palmeiras não tem nada a ver com isso, foi lá, venceu, conquistou um resultado importante. É isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, o like, valeu e até o próximo vídeo.